Boa noite. Boa noite para todo mundo que está chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Quem for entrando, por favor, me sinalize. Estão me vendo e ouvindo bem? Oi, querida. Que bom ter você por aqui. Boa noite. Pessoal, vou dar um recadinho muito importante. Oi, Dani. Oi, Cissa. Sejam bem-vindas. Hoje a gente teria... Não tá me ouvindo? Peraí. E agora? O áudio melhorou? Me sinalizem, por favor. Dani, Cissa, boa noite. Bem-vindas. Espero que vocês estejam me ouvindo agora. Quem puder me dê o retorno ou lança um coraçãozinho aí para eu saber que tá tudo funcionando bem. Me digam, por favor. Obrigada, gratidão. Então, gente, estamos aqui mais uma terça-feira de papo energético. Vou começar trazendo um recado importante. A Priscila, psicóloga, estava confirmada comigo até ontem para a gente dar continuidade aqui nas lives que a gente programou de fazermos juntas, né? Mas ela tá com uma questão de saúde lá na família. Até hoje de manhã estava tudo encaminhado, ela conseguiria estar aqui comigo, mas agora, no final do dia, as coisas desandaram. E a hora que ela conseguiu me avisar que ela não poderia estar aqui comigo, eu estava entrando em atendimento que eu fiz antes de vir aqui para a live. Então eu não pude antecipar esse assunto aqui para vocês. Mas, em respeito a todos vocês que estavam aguardando ansiosamente pelos temas que a gente tinha combinado de trazer, já tinha avisado nos meus insights energéticos, né? A gente já tinha anunciado aí algumas semanas. Eu vou trazer aqui a parte energética desses sentimentos, dessas questões que afetam o nosso campo emocional. E quando a Priscila puder, ela vem aqui para trazer o olhar do lado da psicologia dela, ou ela faz alguma coisa lá na página dela e compartilha com a gente, tá bem? Então, vamos lá. A gente tá no Setembro Amarelo, que é um mês de atenção, de preservação à vida, de combate ao suicídio. Nesse mês é muito importante a gente observar, olhar com carinho para as nossas emoções, para aquilo que não vai bem na gente, perceber se a gente está precisando de uma ajuda profissional, seja de um médico, seja de um psicólogo, seja de uma terapeuta. Perceber se as pessoas à nossa volta, se alguém da nossa família, se alguém próximo e querido a gente tem dado sinais de que estão precisando de um suporte, de um apoio especial. Ah, que bom, Cissa. Oi, Tati, bem-vinda. Então, assim, o olhar das emoções nesse mês que eu tô trazendo aqui nessas lives é justamente com relação a isso. Por quê? De um modo geral, a gente tem uma tendência muito grande a fugir das nossas emoções, porque a gente não quer olhar para aquilo que dói, né? Para aquilo que não tá tão bem. E isso faz com que a gente fuja em vários aspectos. Seja comendo mais do que a gente precisa, seja gastando mais do que a gente precisa, seja se voltando para álcool, para drogas, seja se mergulhando no trabalho ou mergulhando em estudos, ou se voltando para ajudar o próximo indiscriminadamente, sem se reservar um tempinho para o nosso repouso, para o nosso sono, para o nosso descanso, para a nossa saúde. E o que acontece? Eu já comentei aqui em outras lives que quando a gente vai empurrando a sujeirinha lá para debaixo do tapete constantemente, chega uma hora que esse tapete faz um morrinho, o que vai acontecer? A gente vai tropeçar, vai cair, vai se sujar por completo. E é o que acontece com o nosso campo emocional. Toda vez que a gente foge das nossas emoções, que a gente foge dos nossos sentimentos, uma hora isso vai explodir dentro da gente e o nosso corpo vai gritar em forma de uma doença.
E as doenças que a gente está olhando aqui nesse mês são as doenças emocionais, que são doenças muito graves e que, infelizmente, por falta de conhecimento e de entendimento da maior parte da população, durante muito tempo não se deu atenção a essas questões, que é a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico e tantas outras, né? Hoje a gente tem ouvido falar muito da crise de burnout, tem pessoas que desencadeiam outros transtornos alimentares que também estão relacionadas a questões emocionais, como anorexia, bulimia, enfim. Então aqui hoje o tema que tinha combinado com a Priscila da gente falar era a inveja e a culpa. E aí eu vou pincelar um pouco essa parte da inveja, porque esse é um assunto que ela conduziria mais, porque dentro da visão da psicologia, a inveja é um transtorno de personalidade, ela tem uma série de desdobramentos. Então essa é uma abordagem que eu não domino muito para passar aqui. Mas o que eu vou falar com vocês a respeito da inveja é o seguinte. Basicamente, né, o que a gente entende como inveja é quando uma pessoa quer algo que é do outro, seja um objeto, seja uma posição social, seja um relacionamento, ou quando uma pessoa não fica feliz com aquilo que o outro tem, seja com a posição, com uma conquista, com algum bem material. Essa pessoa ela tá sempre ali fingindo admirar, mas na verdade seria uma linha muito tênue entre a inveja e a admiração. Quando a gente admira, a gente fica feliz pelo outro, a gente comemora a conquista do outro. E por outro lado também, o que a gente pensa, né, quando a gente está saudável, equilibrada? A gente olha para aquela conquista e a gente fala, nossa, que legal, se essa pessoa conseguiu alcançar isso, então se eu me dedicar, eu posso alcançar também. E aí a gente vai correr atrás de fazer o que a gente precisa fazer para alcançar aquele nosso objetivo, né? Então você percebe que às vezes algumas pessoas se sentem invejadas, mas por outro lado, ela está inspirando outra pessoa e que essa pessoa, com as características dela, com as possibilidades dela, vai buscar um caminho semelhante. E isso é diferente da inveja. No caso da inveja, é um distúrbio que a pessoa quer o que é do outro. Ela quer ocupar a posição do outro. E o que está por trás dessa inveja? Senão uma grande insegurança. A insegurança é a emoção base, a emoção raiz desse distúrbio. Por quê? No meu olhar energético, quando uma pessoa não se enxerga capaz de conquistar determinada posição, de ter um determinado tipo de relacionamento, de alcançar um certo status ou adquirir um determinado bem material, ela vai entender em alguma questão lá inconsciente, alguma questão da mente dela, que é mais fácil ela tentar pegar aquilo que é do outro do que por conta própria seguir o caminho necessário para que ela consiga algo semelhante. É como se ela idealizasse que aquilo que já está concretizado ali naquela pessoa pode ser dela e está tudo bem. E aí ela vai tomando uma série de atitudes inadequadas, agindo de forma inconsequente, incoerente, causando transtornos muitas vezes à vida dessa pessoa que ela inveja tanto, né? Na expectativa de que ela simplesmente vai lá, vai pegar e vai possuir aquilo de alguma forma. Mas o que está por baixo disso tudo, o que gera esse transtorno de comportamento, no meu olhar, é uma grande insegurança. A pessoa não se sentir capaz de fazer por onde para alcançar aquilo que ela deseja. E do mesmo modo,
quando ela não consegue ficar feliz com a felicidade do outro, é como se houvesse uma dor muito grande dentro dela que dissesse assim: ah, você não é capaz de conseguir isso. E aí, se ela não pode conseguir, ela não tem como se sentir feliz por quem consegue, entende? Isso é um detalhezinho assim muito forte dentro do campo emocional da pessoa. Eu não sei se vocês estão acompanhando aqui todas as lives, se vocês já viram lá no meu feed, principalmente quando eu estava fazendo a divulgação do workshop Pensamento Energético. A gente tem um corpo mental que envolve o corpo emocional, que envolve o corpo energético e que vai afetar diretamente o nosso corpo físico, que é o centro de toda essa estrutura. Nós temos vários corpos sutis, mas aqui eu vou concentrar só nesses, que é o que é mais relevante para o nosso trabalho, para o que a gente está falando aqui hoje, né? E aí se o mental é o superior, o que está acima de todos esses, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que vibra na nossa mente, forma as nossas emoções, que vão gerar as nossas crenças e que vão afetar diretamente o nosso corpo de energia. Então você imagina, dentro da nossa mente, apenas 12% é consciente, os outros 88% são inconscientes. E nessa parte inconsciente estão as nossas crenças limitantes, que são crenças primárias, que são aquelas crenças mais voltadas para o ego. Elas não têm muita coerência, elas vão ter memórias primitivas, inclusive de outros tempos, de outras vidas. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem um medo muito grande, sei lá, vou dar um exemplo bem bobo, tá? Ela tem medo de pedra. Qual o motivo dessa pessoa ter uma fobia de uma pedra, né? O que uma pedra pode ter causado a ela? Ela não sabe descrever, ela não consegue explicar, ela simplesmente tem um medo muito grande e muitas vezes ela precisa fazer até um tratamento, um acompanhamento mais profundo para conseguir lidar com isso. E aí, quando a gente acessa o inconsciente dessa pessoa num atendimento voltado para isso, para reprogramação mental, a gente consegue identificar uma memória antiga, às vezes da primeira infância dela, que ela tropeçou numa pedra, se machucou feio, de repente quebrou um braço, aconteceu alguma coisa, e o subconsciente gravou apenas a pedra como grande perigo. E gerou esse gatilho na vida adulta dela. Toda vez que ela olha para uma pedra, ela lembra da dor que ela sentiu naquela queda da infância. Ela muitas vezes não lembra da queda, não lembra do que aconteceu, ela só lembra da pedra e da dor. E aí isso fica martelando ali na cabeça dela. Agora, se essa pessoa, ela tem uma crença, tá bom, meu amor, obrigada. Se essa pessoa tem uma crença limitante muito forte, que diz que ela não tem capacidade de conseguir as coisas que ela deseja, mas que por outro lado é mais fácil e é mais simples, ela é mais capaz de conseguir pegar o que é do outro. Você imagina a construção emocional que essa pessoa tem. E isso pode vir de vários fatores, né? Às vezes, na primeira infância, ela teve uma questão de saúde e aí toda a família, irmãs, às vezes, mães, tios, padrinhos, vinham e davam coisas para ela na expectativa de que ela ficasse bem, de confortá-la, e ela cresceu com essa sensação. Quem tem irmãos, com certeza já passou por esse tipo de situação, né? O irmãozinho às vezes está doente, ou se machucou, ou está triste, está chorando. Aí um dos pais faz assim: não, dá esse brinquedo para ele, não sei o que, ele não tá legal, depois eu te dou outro. Isso acontece muito, e óbvio, nenhum pai está querendo machucar nenhum dos filhos por conta disso, né? Isso é um reflexo natural do ser humano, de querer ajudar aquele outro, principalmente quando se trata de crianças. Mas dependendo da formação mental daquela pessoa, esse tipo de situação pode desencadear
esse transtorno e na vida adulta ela pode desenvolver esse tipo de comportamento. Mas a grande base disso tudo, a grande raiz do meu ponto de vista é sim a insegurança, porque é ela que faz com que a gente muitas vezes tenha atitudes impensadas. É um medo muito grande de não conseguir, de não ser capaz, que faz com que a gente queira um atalho, um caminho mais rápido para conseguir alguma coisa. E aí, por outro lado, o que acontece? Quando a gente tem uma mínima consciência das nossas ações, toda vez que a gente age de forma inadequada, quando a gente começa a ter consciência de que a gente magoou o outro, de que aquilo não tá certo, o que vem logo em seguida? A culpa, né? Quem nunca experimentou um acesso de culpa aí, levante a mão. Não tem como. Até porque na vida adulta, toda vez que a gente é obrigada a colocar limites, a respeitar os nossos limites, a valorizar a nossa opinião, muitas vezes a gente vai desagradar a outra pessoa pro bem ou pro mal, né? E isso vai gerar uma culpa na gente. De um modo geral, não tem como a gente viver sem um mínimo de culpa nessa vida. Agora, quais as questões desencadeadas pela culpa que podem afetar drasticamente o nosso campo emocional e causar uma série de transtornos a ponto de, em algum momento, fragilizar a vida ou fazer com que uma pessoa comece a cogitar tirar a própria vida? Se a gente pensa na depressão, por exemplo, já tem vários estudos que indicam que a depressão nada mais é do que um grande ressentimento, uma grande culpa, um grande remorso sobre algo passado que ela não consegue mais mudar. E aí, como essa pessoa não tem como mudar aquela situação passada, ela fica revivendo na mente dela cada etapa daquilo que lhe causou sofrimento. E aí, automaticamente, ela sente todo esse sofrimento de novo, na expectativa de que algo possa ser mudado. Só que o que aconteceu já está feito, né? Infelizmente, a gente não tem como voltar atrás, a gente não tem como mudar aquele cenário. E aí, se a gente fica revivendo aquela emoção negativa, depois de um tempo, o nosso campo energético vai estar repleto daquela dor, daquela emoção negativa, daquela sensação enorme de culpa por aquilo que a gente não pode fazer diferente. Por isso, tantas técnicas, tantas filosofias e até religiões falam tanto da importância do perdão. Quando a gente consegue se perdoar e quando a gente consegue perdoar o outro, na verdade a gente não está falando do outro. A gente está falando desse enorme peso que a culpa causa na nossa vida, no nosso campo emocional. Quer ver? Eu vou fazer uma experiência com vocês, uma experiência reversa, que é assim. Pensa num momento feliz. Lembra de uma grande conquista, de algo que você se orgulha, de algo que te transborda o coração de alegria. Vou te dar 2, 3 segundinhos para você pensar nisso aí. Tenho certeza que conforme você vai pensando, me conta aqui se não é verdade, você vai ficando muito mais alegre, o seu corpo relaxa, os seus músculos relaxam, você fica com vontade de sorrir, vem surgindo um sorriso espontâneo no rosto. Ou seja, a energia de amor, a energia de alegria, de felicidade, elas transbordam na gente e elas contagiam positivamente todo o nosso sistema, tanto o nosso campo emocional como o nosso corpo físico. E como é que a gente fez isso? Acionando um pensamento, ou seja, ativando a força do nosso campo mental. Agora você imagina por outro lado, e agora eu não quero que você imagine nada de ruim, porque a gente já tem muita coisa ruim no nosso dia a dia, uma pessoa que está sempre remoendo uma dor, um ressentimento, uma mágoa, algo que lhe causa grande culpa. Tem como essa pessoa ter disposição, ter energia para levantar, para trabalhar, para fazer o que ela tem que fazer, para cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde? Não tem, né? Então, muitas vezes a gente julga as pessoas
como preguiçosas, como acomodadas, como procrastinadores. Esse termo procrastinação tá super na moda, né? Tudo é procrastinação agora. Mas na verdade essa pessoa ela não tem energia. Ela não está em equilíbrio emocional e energético suficiente para fazer melhores escolhas. Ela está presa num sentimento de muita tristeza, de muita dor. E muitas vezes a gente se coloca naquela posição de querer ajudar porque a gente se importa com a pessoa, dizendo o que acha que ela deveria fazer, o que a gente faria se estivesse no lugar dela. Mas, gente, a dor é algo muito único, né? Cada um sabe do tamanho da sua dor, sabe da intensidade da sua própria dor. Não tem como a gente se colocar no lugar do outro nesse sentido. O melhor lugar pra gente vai ser sempre o nosso lugar. E aí, do nosso lugar, a gente pode oferecer suporte, a gente pode se oferecer para acompanhar aquela pessoa no médico, se for o caso, agendar uma consulta com um psicólogo, fazer a indicação de um profissional, se aquela pessoa nos pedir ajuda. Porque se ela insiste em dizer pra gente que ela não quer ajuda, que tá tudo bem, mesmo a gente sentindo e vendo que aquela pessoa não tá muito bem, o máximo que a gente pode dizer é, olha, eu tô aqui, quando você precisar, se você quiser conversar comigo, se você precisar de um ombro amigo, eu tô aqui para te escutar. Muitas das vezes o outro só precisa dizer o que está sentindo, sabe? Colocar para fora, expressar suas emoções. Muitas das vezes as pessoas não precisam da nossa opinião formada, elas não precisam dos nossos palpites, mesmo que a gente esteja fazendo isso com a melhor das intenções. E claro, é um desafio muito grande pra gente se colocar nesse lugar, né? A gente não aprendeu isso, pelo menos eu imagino que a maioria de nós que teve uma educação tradicional não passou por esse tipo de experiência, né? De orientação desde pequeno. Mas, se a gente olhar também para outras emoções, vamos falar um pouquinho aqui da crise de burnout. Essa crise ela está muito ligada a uma necessidade excessiva de produtividade. O que acontece? A gente vive numa cultura capitalista, né? E o capitalismo ele prega na gente justamente essa sensação constante de escassez. Para que você seja bom o bastante, para que você pertença aos melhores grupos, você precisa consumir cada vez mais. Se você não tiver a última versão do melhor aparelho de celular, se você não tiver um melhor carro, se você não tiver a quantidade X de viagens por ano e de bens materiais, é como se você fosse inferior. E aí, uma pessoa que tem essa energia grande de insegurança dentro de si, se ela não consegue alcançar esse patamar que parte da sociedade prega como ideal, o que ela vai sentir? Culpa. Ela vai se sentir inferior. E qual é a tendência? Que ela queira, trabalhar cada vez mais, produzir cada vez mais, fazer se desdobrar em milhares de atividades diferentes na busca de um objetivo maior. E aqui, gente, é importante fazer um parênteses, tá? É óbvio que eu sei que todo mundo precisa trabalhar, precisa pagar seus boletos, que é maravilhoso ter uma vida confortável. Eu não tô falando aqui para ninguém viver de luz e morar na caverna, não é isso. Quanto mais dinheiro a gente tem, melhor condição de vida a gente tem, mais pessoas a gente pode ajudar, inclusive. É maior o bem que a gente pode fazer, não só para nós mesmos e para nossa família, mas para o mundo de um modo geral, para as pessoas à nossa volta. O que eu estou trazendo aqui para vocês é uma reflexão com relação ao nosso campo emocional e o excesso de cobranças que a gente se faz. E essa questão das imposições sociais, do quanto a gente se compara com o outro, do quanto a gente quer estar à frente como a gente acha que algumas pessoas estão, isso afeta fortemente as nossas emoções. Isso tem um efeito muito nocivo. Se a gente for falar aqui das redes sociais, por exemplo, gente, redes sociais são um pequeno recorte da vida de cada uma das pessoas.
eu, como profissional que utilizo o Instagram como uma forma de divulgação do meu trabalho, só coloco aqui parte das coisas que são convenientes ao trabalho que eu ofereço para vocês. Eu não vou chegar aqui descabelada de manhã cedo e fazer um story, fazer uma publicação contando que eu acordei estressada, que eu acordei com cólica, que eu briguei com alguém da família. Isso não cabe, isso não faz sentido nenhum. Agora, o fato de eu estar aqui sorrindo, arrumadinha, maquiada, com uma pose bonita, uma foto bonita, falando de algo que eu amo, que é o meu trabalho, não significa que minha vida é perfeita, sabe? A vida de ninguém é perfeita. A gente está nesse plano para evoluir, para crescer, para aprender. Não existe tratamento, crescimento, autoconhecimento e autodesenvolvimento que seja linear. Que a gente comece aqui a ascensão vitoriosa e uhul, siga adiante rumo a medalhas e conquistas. A gente sim vai ter muitas conquistas, mas esse caminho, ele é curvo, ele não é uma linha reta. A expressão que eu mais gosto é: nós estamos em espiral ascendente. A gente vai evoluindo, vai crescendo, vai subindo de nível, e a cada volta que a gente faz nessa espiral, a gente começa a ver o mundo, os problemas, as pessoas à nossa volta de um modo diferente. A gente muda o ângulo. E quando a gente muda o ângulo, muda também a perspectiva. Tudo na vida tem vários níveis de verdade. Então, muitas vezes, aquela pessoa que a gente julga, que a gente critica, que a gente gostaria de pegar no colo, de sacudir, colocar para fazer uma coisa diferente, ela está no limite dela. E a gente não tem como fazer isso por ela. A gente nem tem o direito de fazer isso por ela. Mas como a gente está num mês que chama a nossa atenção para olhar para o próximo e olhar para a gente, é muito importante que a gente consiga ter esse mínimo de distanciamento das redes sociais, que é algo que chama a nossa atenção, que desperta gatilhos na gente o tempo inteiro. Quantas e quantas vezes eu estou num restaurante, por exemplo, e eu vejo às vezes casais e grupos de amigos que tá todo mundo se falando assim, tá, né, com a cara no telefone. As pessoas não se olham nos olhos, elas não prestam atenção nas nuances, na expressão, no tom de voz da pessoa que tá ali com ela. E quando a gente olha nos olhos, quando a gente se conecta com o outro em estado de atenção plena, presente, naquele momento presente, a gente consegue perceber quando a pessoa está dando sinais de que algo não está bem, quando aquela pessoa está triste, quando tem alguma coisa de errado ali. E isso é algo muito importante, principalmente para quem tem filho ou convive com crianças e adolescentes. Hoje em dia, as crianças e os adolescentes, eles têm acesso quase que ilimitado a redes sociais. No TikTok não tem filtro, vai passando um videozinho atrás do outro ali com todo e qualquer tipo de conteúdo. E aí, quando essa criança, quando esse adolescente vai para a escola e ele se depara com situações que mexem com o nível de insegurança dele, isso pode despertar uma série de emoções que façam com que ele questione a própria vida, entende? Por isso é muito importante a gente estar atento, a gente estar presente, a gente olhar mais para o outro. E aí, só concluindo aqui essa questão do burnout, o que acontece? A gente entra numa crise muito grande de querer fazer cada vez mais, de abraçar cada vez mais responsabilidades. E muitas vezes o cenário profissional que a gente vive, a empresa que a gente trabalha, cobra da gente, exige muitas metas e etc. E essa cobrança, ela começa a ficar desproporcional com a energia que a gente tem para dar continuidade. E a gente sabe que dentro do cenário profissional podem também ter várias outras questões, né? Como uma postura
de mais assédio moral de quem lida com a gente no dia a dia, de menos preocupação com o outro. Nem toda empresa vai ter um RH mais voltado a equilibrar a necessidade de produtividade que a empresa tem com a necessidade pessoal dos empregados. Hoje em dia a gente até já tem algumas empresas aí caminhando para isso, que não só levam ginástica laboral para os empregados trabalharem de forma mais confortável, mas também já estão levando um pouco de conhecimento do mindfulness, da meditação e etc. E isso tudo é muito incrível. Mas ainda assim existem profissionais com uma mente um pouco mais arcaica que não tem tanto essa preocupação, que estão muito mais voltadas para o lucro e a produtividade. E aí quando a gente não tem esse olhar humano para a pessoa que está ali trabalhando para a gente, isso também pode contribuir fortemente com toda essa crise emocional que a pessoa já está tendo lá do outro lado. Sem falar, né, gente, que a gente acabou de sair de um quadro giga de pandemia que eu imagino que pelo menos as pessoas da minha faixa etária nunca vivenciaram. Quantas pessoas perderam pessoas queridas, né? Quantas pessoas adoeceram, tiveram efeitos colaterais. Muita gente não sabe, mas tem um grande número de pessoas que tiveram efeitos colaterais graves ao Covid. Eu mesma, há um tempo atrás, participei de um grupo de atendimento solidário que a gente cuidava exatamente dessas pessoas que tiveram sequelas graves. Então, isso tudo ainda está muito latente, ainda está muito recente no campo emocional das pessoas, principalmente daquelas que perderam seus entes queridos. E aí você vai para um ambiente de trabalho que te cobra cada vez mais e que não tem esse olhar humano para o outro, para que essa pessoa desencadeie uma crise de ansiedade ou uma crise de burnout, não consiga mais estar naquele ambiente e acabe paralisando por completo, não custa muito. E aí a gente pegando o gancho aqui da ansiedade, que a gente já falou em outras lives também, a ansiedade na maior parte das vezes é o quê? É um excesso de preocupação com o futuro. A gente não consegue se conectar ao momento presente, se estabilizar no aqui e no agora e fazer o que a gente pode fazer agora, porque nossa mente está o tempo todo projetando imagens, criando fanfics de coisas que ela acha que pode acontecer. E, gente, na boa, pensa aqui junto comigo. Quantas e quantas vezes você pensou numa hipótese catastrófica de alguma situação e aquilo não chegou nem perto de acontecer? Agora, olha o tanto de energia que a gente gasta imaginando coisas ruins. Por que essa dificuldade tão grande da gente pensar positivo? E olha, que eu não tô falando de viver no fantástico mundo de Bob, eu não tô falando de ser totalmente gratiluz e inconsequente com relação às coisas da nossa vida. Eu tô falando para vocês da gente olhar o copo pela metade, livre de julgamento. Quando a gente tem essa metáfora do copo meio cheio e meio vazio, na real, o copo ele está cheio até a metade, ponto. Ele não necessariamente precisa ser visto como meio cheio ou meio vazio. E na nossa vida tudo é assim. A gente tem a possibilidade de um problema acontecer aqui, ok. Então se eu estou vislumbrando que existe uma grande possibilidade, o que eu posso fazer para evitar que esse problema aconteça? O que eu posso fazer para consertar ou minimizar os danos caso esse problema efetivamente aconteça? É o foco na solução e não o foco no problema. A questão é que quando a gente está em desequilíbrio, qual é a tendência? A gente entra em desespero. Ah, vai acontecer. Ah, vai dar errado. Ah, porque isso. Ah, porque aquilo. E a gente não consegue respirar fundo e parar para observar, tá, vamos lá, quais são as chances reais disso efetivamente acontecer? O que eu posso fazer para evitar que isso aqui aconteça? Se realmente acontecer, quais são as medidas que eu posso tomar? Consegue entender que é uma forma muito mais racional da gente se precaver? Isso é uma forma de pensar positivo, sim.
É uma forma de você olhar para o que está ali ao seu alcance e fazer o que você pode fazer com as condições que você tem agora, no aqui e no agora. Toda vez que a gente volta a nossa mente, volta o nosso pensamento, volta as nossas emoções para o momento presente, a gente está em estado de equilíbrio. Por isso que a maior parte das técnicas, seja no mindfulness, seja na meditação, seja inclusive em algumas linhas de atendimento psicológico e psiquiátrico, fala-se sempre o que para o paciente ou para o cliente? Respira profundamente. Toda vez que a gente faz uma respiração profunda e expira também de forma profunda, a gente é obrigado a voltar a nossa atenção aqui para o nosso corpo, para o aqui, para o agora. A gente se desconecta, mesmo que por alguns segundos, do externo, daquilo que está tirando a gente do sério. E quanto mais a gente se volta para si, a gente começa a perceber o que está acontecendo de errado. E aí, se eu tive agora, por exemplo, uma crise de ansiedade, muito preocupada com algo que eu não sei se vai acontecer ou não, e eu me volto para cá, para o aqui e agora, me conecto à minha respiração, e ao invés de tentar fugir desse sentimento, dessa emoção, dessa dor, do que está me preocupando, e ir beber, encher a cara para esquecer do meu problema, e maratonar Netflix e fazer qualquer outra coisa para não olhar para o que eu estou sentindo, eu vou poder olhar para isso aqui e dizer, poxa, eu estou me sentindo preocupada por conta disso. Beleza, tem algum problema em sentir preocupação? Não, não tem. Então qual é o motivo que eu estou me sentindo preocupada? Então vou olhar para isso aqui. Eu estou me sentindo preocupada porque eu vislumbro aqui que existe uma mínima possibilidade de acontecer algo que estava fora do meu script. Eu começo a lidar melhor com essas questões e com as minhas emoções também. Eu estou me sentindo triste. Eu estou me sentindo triste porque eu acho que eu magoei alguém numa determinada conversa. Será que eu magoei mesmo essa pessoa? Ao invés de eu ficar aqui achando coisas, criando uma historinha na minha mente, não é mais fácil eu chamar essa pessoa para conversar e dizer, olha, fulano, eu queria muito saber se você se sentiu ofendido quando a gente conversou sobre isso, eu me senti apreensiva, me senti triste, se você entendeu de tal forma, me perdoa, o que eu quis dizer foi isso, isso e isso. É muito importante a gente ressaltar aqui, não só nesse mês, mas para toda a nossa vida, que expressar a vulnerabilidade não é fraqueza, gente. Quando a gente expressa para o outro o que a gente sente, o que a gente pensa, a gente, primeiro, aprende a lidar muito melhor com os nossos sentimentos, a gente amadurece muito mais, mas também a gente evita grandes mal-entendidos. Muitas vezes a gente vai descobrir que o outro não imaginou nada daquilo, não se chateou nem um pouco. A gente tem uma tendência péssima a achar que o mundo gira em torno do nosso umbigo, né? E aí a pessoa passou, não te viu, porque ela tava com dor de barriga correndo pra ir no banheiro, a gente já pensa assim, fulano virou a cara pra mim. Será que fulano tá chateado comigo? Putz, será que foi que eu não respondi a mensagem que ele me mandou semana passada em 2 segundos depois do recebimento? Percebe o quanto as redes sociais nos causam gatilhos até nisso, né? O WhatsApp, ele é mensagem instantânea, mas em nenhum lugar a gente assinou um contrato dizendo que a resposta precisa ser instantânea. A gente pode responder no nosso tempo e não tem nada de mal nisso. E às vezes a gente entra numa crise de ansiedade porque a gente não pôde parar para responder uma mensagem. E muitas vezes a resposta a mensagem nem era nada sério, nada grave. Então, assim, estar em equilíbrio, estar atento ao momento presente, estar conectado com as nossas emoções, faz com que a gente reconheça de forma cada vez melhor quais são os nossos limites e quais são as nossas prioridades. No meu passado, na minha vida desequilibrada, quando eu estava lá pesando mais de 100 quilos, eu tinha uma tendência muito grande a querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e abraçar inúmeras responsabilidades ao mesmo tempo. E com isso, eu não calculava o tempo exato que eu levaria fazendo cada coisa. Isso me gerava um estresse e uma angústia enormes, porque
Se eu achava que eu ia conseguir executar determinada tarefa, digamos, até as 18 e precisava ficar até as 20 horas fazendo, eu já tinha perdido ali 2 horas que eu estava contando e utilizar para alguma outra coisa. E aí, ia embolando uma coisa na outra, e no final das contas eu quase não tinha tempo para dormir. Eu me entupia de cafeína, me entupia de energético, arrebentava com a minha saúde, eu não tinha tempo para praticar um esporte, eu não tinha tempo para comer direito, porque naquele frisson de trabalho, de estudo, de 1000 coisas que eu tinha para fazer, eu optava muitas vezes por um lanche, por uma coisa mais fácil. E isso, com o passar do tempo, causou uma série de danos à minha saúde e ao meu corpo físico. Quando eu vi, eu estava extremamente estressada, extremamente raivosa, eu pesava mais de 100 quilos. Não sei nem dizer quantos quilos eu pesei, porque eu já não me pesava mais há muito tempo. Essa ficha só caiu o dia que eu descobri que nada mais me servia, que eu não conseguia nem comprar uma roupa em loja nenhuma. Então, assim, o nosso cuidado emocional, o nosso respeito aos nossos limites e aos nossos valores, ele impacta todas as áreas da nossa vida. Desde a nossa área emocional, desde a nossa saúde, desde as nossas relações interpessoais, entende? Por isso é muito importante que a gente olhe para dentro, que a gente se respeite, que a gente identifique o nosso limite. A partir do momento que eu comecei a perceber que eu precisava, para minha saúde e para o meu bem-estar, dormir no mínimo que fosse 7 horas por noite, eu comecei a refazer a minha agenda de forma que o horário do meu sono ficasse o mais preservado possível. Ah, é perfeitinho? Funciona assim todo dia? Óbvio que não, gente. Sou um ser humano normal. Mas se eu já entendi que isso é um limite, que isso afeta a minha saúde, isso afeta a minha disposição e que eu preciso dar atenção a isso, todo o resto da minha agenda e das minhas responsabilidades vai estar atrelado àquilo que eu não posso desrespeitar em mim. E isso me permite ter uma vida muito mais tranquila. Isso me tira um peso enorme da culpa de ter que ficar desmarcando coisas, de ter que ficar reprogramando coisas. Porque se eu já trabalho certinha, alinhada com as minhas limitações e com o tempo real que eu preciso para fazer cada coisa, eu não preciso mais da culpa que eu tinha por essas questões. E a culpa, ela tá atrelada a tudo. Quando a gente se dá conta que a gente perdeu um tempo muito grande ansiosa com algo que não aconteceu, a gente vai se sentir culpado. Quando a gente olha para um passado que não foi como a gente gostaria, a gente vai ficar remoendo que a gente poderia ter feito diferente e a gente vai se sentir culpado. Só que a gente esquece que a gente faz o melhor que a gente pode com as informações e com a consciência que a gente tem no momento que a situação está acontecendo. Perfeição não é desse plano. Qual é o importante aqui? A gente não se comparar com o outro. Não se comparar com ninguém, além de nós mesmos. Eu só posso dizer que eu sou melhor hoje porque a minha comparação é a Silvia de 3 anos atrás, de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. E se Deus quiser, daqui a mais 5 anos, eu serei uma pessoa infinitamente melhor do que essa que vocês estão vendo aqui agora, entende? Agora, se eu ficar nesse padrão de inveja do outro, querendo alcançar a posição exata do outro, querendo conquistar exatamente o que o outro conquistou, ao invés de olhar para o que eu posso, para o que se conecta comigo, para o que está ligado à minha essência, aos meus limites e aos meus valores, eu vou ficar nesse padrão de culpa constante. E a culpa, ela causa uma série de dores na gente. Inclusive, dentro dos processos de reprogramação mental e de limpeza energética, as energias que a gente mais limpa em todas as pessoas, em todas as nossas camadas sutis, são justamente culpa, ressentimento, mágoa, rancor. Todas essas energias, essas emoções negativas, elas têm a mesma base, percebe? Tudo isso é
a nossa mente dizendo pra gente que a gente não foi sensacional, que a gente não foi perfeito em alguma coisa que a gente entendia que tinha que ser. Mas quando a gente se coloca em equilíbrio, quando a gente consegue se perdoar, que a gente consegue aceitar que a gente fez o melhor que a gente podia com as ferramentas e os conhecimentos que a gente tinha naquele instante, a gente consegue começar a tirar esse peso do nosso colo, tirar esse peso dos nossos ombros e fazer diferente. E muitas vezes a gente precisa de ajuda para isso, tá? Muitas vezes a gente não vai conseguir enxergar isso com clareza, com facilidade. Muitas vezes a gente vai precisar de acompanhamento médico, a gente vai fazer uso de medicamentos sim, e tá tudo bem. Não é fraqueza pedir ajuda. Pelo contrário, a gente tem que ter uma coragem muito grande para reconhecer, para admitir que algo não está indo bem com a gente e procurar ajuda, seja de um amigo, de um parente ou seja de um profissional. E aqui na minha área, dentro das terapias energéticas, as ferramentas que eu possuo para facilitar esse processo, esse tipo de tratamento é limpar toda essa energia suja que está aí no teu corpo, nos teus corpos sutis, nos teus chakras, reequilibrá-los, colocar a energia limpa o suficiente para que você consiga voltar à ação, para que você consiga retomar o controle da sua vida. Porque você não é a mente, você não é as suas emoções, você não é os seus pensamentos. Você é a alma, você é o piloto desse corpo físico e de toda essa estrutura que muitas vezes você deixa te comandar. Lembra do poste do cachorro? Quem faz xixi é o cachorro, não é o poste. E quando a gente está se deixando controlar pelos nossos pensamentos e pelas nossas emoções, é exatamente essa metáfora aí. É como se o poste que estivesse fazendo xixi no cachorro. Tá errado, não é assim que tem que ser. A gente pode assumir o controle dos nossos pensamentos e das nossas emoções. E para isso, o meu trabalho como terapeuta está aqui. Lembrando que as práticas integrativas e complementares à saúde são complementares. Ela não exclui a necessidade de um acompanhamento médico regular, de check-ups periódicos, dependendo da questão do nível do transtorno emocional que você sinta, que você tenha. É necessário sim que você tenha um acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, que você faça uso de medicamentos. A grande questão é que quando a gente trabalha as práticas integrativas e complementares à saúde junto com esses outros tratamentos, quando eles são necessários, a gente facilita, acelera o processo de recuperação natural do nosso corpo. Lembra que para o nosso coração bater, para o nosso pulmão respirar, para a gente cicatrizar um arranhão, a gente não precisa virar para o nosso corpo e dizer conserta, conserta, conserta. Isso já é natural da gente. A diferença é que quando a gente está com a nossa energia muito suja, quando a gente está com o nosso sistema em desequilíbrio, essas nossas funções vitais, elas vão ficando enfraquecidas. Elas já não funcionam mais com a mesma velocidade, com a mesma força, com a mesma intensidade. E é aí que as práticas integrativas e complementares vêm, para justamente limpar, ressignificar isso que está aí na tua mente, interferindo na tua vida, para que esse seu corpo físico se reestruture e tenha força suficiente, tenha energia suficiente para te fazer levantar, para te fazer buscar a ajuda que você precisa, para você retomar o controle da sua vida. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem me perguntar alguma coisa a respeito sobre esse olhar energético que eu trouxe aqui, a respeito dessas emoções, fiquem à vontade, me escrevam. Se surgir alguma coisa depois que vocês terminarem de assistir essa live, terminarem de participar desse papo energético aqui comigo, também não tem problema, pode me mandar uma mensagem. Quem assistir esse vídeo no futuro também, se quiser falar alguma coisa comigo a esse respeito. Gente, importante ressaltar aqui também
que no processo de tratamento energético a gente faz uma primeira sessão avaliativa sem compromisso, para que você me passe o que é que você está sentindo, o que é que está interferindo na sua vida, para que eu possa te responder se o meu trabalho vai ser útil nesse tratamento ou não. E aí sim a gente define qual vai ser o melhor caminho, se uma sessão de limpeza avulsa seria suficiente, se o mais recomendado seria um tratamento energético, tá? Então, se alguém tiver dúvida com relação a isso, não fique envergonhado, pode me mandar uma mensagem que não tem problema nenhum. Eu faço essa sessão avaliativa com o maior prazer. Sei que no momento certo a gente se conecta e faz o que tem que fazer para reequilibrar o teu campo energético. Bom, se ninguém tiver nenhuma perguntinha, eu vou encerrar essa live por agora. Vou deixá-la gravada aqui, tá bem? Então você pode compartilhar com aquelas pessoas que você acha que estão precisando escutar essas palavras. Você pode reassistir se você sentir necessidade. E qualquer coisa, me manda uma mensagem. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui comigo, compartilhando essa energia. Obrigada pelos comentários, pelas mensagens. Foi um prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês. Um beijo e uma ótima semana.